Então, o Elton já trouxe, um grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Se a nossa fé for daquele tamanho, meu Deus, já é muito. Ele pode fazer muita coisa na sua vida através de uma fé. A fé é tão pequena como um grão de mostarda. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, falar o que Ele quer através da fé. Bom, agora eu vou ler em Lucas 8. Que fala sobre a filha de Jairo e a mulher da hemorragia. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem, o nome de Jairo. Este era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma única filha, quase 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava uma multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, e por nenhum deles pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou-se o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem que conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se a ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarará. Ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Porém, eles mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. Bom, aqui de novo nós vemos o que? A fé. Na mulher do fluxo de sangue. E ele falou: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, mais uma vez, a fé foi usada. Mais uma vez entra a fé. Muitas das vezes, as pessoas hoje em dia gastam o seu dinheiro com remédios, clínicas de recuperação, que eu tenho amigos assim, e eles não usam a fé. Quantas vezes eu já falei para as pessoas que Jesus ele pode curar, que Jesus ele pode salvar. A pessoa veio na igreja, mas o inimigo ele é tão astuto que ele já coloca na pessoa: você não é digna de estar lá, você não pode, olha o que você fez, olha como você é. E a pessoa deixa aquilo abater, e ela não consegue usar a fé, e ela não entende que é através da fé dela que ela vai ser curada. Assim como foi a moça do fluxo de sangue, somente tocou as orlas do vestido de Jesus e ela foi curada. Então, quer dizer, você não precisa pagar promessa, você não precisa gastar o seu dinheiro, você só precisa ter fé. Quantas pessoas estão aí no mundo hoje em dia gastando tudo que tem para tentar ganhar alguma coisa, mas elas só estão perdendo porque elas não usam a fé. É igual eu falo, muitas das vezes tem pessoas que são sim, lógico, abençoadas, mas por quê?
Porque ela deu com um ato de fé. Então ela usou a fé. E quando a gente usa a fé, Deus não desampara a gente. Né? Essa semana eu falei para Deus, por quê? Porque essa semana foi uma semana muito difícil. Eu falei, Deus, por quê? Se é tudo que eu busquei, desde o dia que eu pus os pés na casa do Senhor. Aí Ele me falou, a fé, usa a sua fé. Somente a sua fé. E eu coloquei a minha fé e a minha esperança no Senhor. Glória a Deus. Hoje, eu vou falar para vocês que foi 1000 maravilhas o meu dia. Mas quando eu dobrei o meu joelho no chão da minha casa, Deus falou assim, ó, pode ir que eu estou contigo. Aleluia. Pode ir que eu te guio. Muitos vão tentar te parar, muitos vão tentar te barrar, mas eu sou o Senhor. Somente fala o que eu transmiti para você. A igreja precisa ter fé. Hoje em dia, você não precisa fazer coisas do mundo para ganhar as pessoas do mundo. Você precisa usar a sua fé para trazer jovens, para trazer mulheres, crianças. Para você falar assim, Deus, que entra uma pessoa aqui e sai daqui restaurada. Você não precisa depositar o seu dinheiro numa conta. Você só precisa usar a sua fé. Hoje em dia, nós precisamos usar a nossa fé. Hoje em dia, você pode vir na igreja de segunda a domingo. Se você não usar a sua fé, se você não depositar em Deus a sua fé, de nada vai adiantar. Você vai entrar e sair do mesmo jeito, entrar e sair do mesmo jeito, assim como eu tive todos esses anos atrás. Entrava e saía do mesmo jeito. E eu falei para Deus, eu não quero mais. Eu peguei firme nos 12 dias de campanha da igreja. E eu vim chorando os 12 dias. O meu coração dilacerado. Mas eu falei assim, eu vou ter vitória. Eu creio que eu vou ter vitória. E toda vez que o inimigo se levantar contra mim, na parte que mais me dói, é onde eu vou mostrar para ele que eu tenho fé. Glória a Deus. A parte que mais me dói quando o inimigo toca é o meu casamento. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo. E é a parte que ele mais mexe. Mas todo dia eu mostro para ele que eu tenho fé em quem me pôs de pé. Aleluia. Todo dia eu mostro para ele que se der certo, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. A minha fé, como tem o hino, ela não está firmada nas coisas que podes fazer. Ela está firmada no meu Deus. Em quem Ele é. Então, essa noite, nós queremos transmitir a nossa fé. Nós devemos transmitir a nossa fé para Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas no nosso meio. Em Lucas 7, 11, fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que estava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e os que levaram pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bom, aqui fala, né? Sobre o filho da viúva. Bom, ela já tinha perdido o seu marido e agora ela perdeu o seu filho. E o que restava para ela? Simplesmente chorar e se entregar naquela vida que ela ia levar agora. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que quando
chores. E é assim que Ele faz conosco. No momento que nós estamos chorando de tristeza, Ele fala, não chores. Porque Ele tem um amor tão grande, tão lindo, que se as pessoas puderem entender quão forte é esse amor, eu falo para você que elas vivem 99% o que é para viver aqui nessa terra, quando elas entendem o amor de Jesus. Aqui Ele fala para ela, não chores. E chegando, tocou o caixão, e os que levaram pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou para sua mãe. Imagina agora, que cena mais linda. Jesus, Ele pegando o filho e devolvendo para sua mãe, e devolvendo com vida. Então toda aquela vida que ela esperava viver, ela não vai viver mais, porque ela vai ter ali o filho dela com ela, né? Ela não vai mais ser desprezada pela sociedade, porque naquela época as mulheres eram desprezadas, né? Então, nós possamos, né, fazer como Jesus fez. Quando vemos que tem algo de errado com o irmão, com a irmã, que nós possamos ser um ombro amigo dessa pessoa. Aqui Jesus foi um ombro amigo para essa mulher, né? Ele foi mais que um companheiro para ela, porque Ele devolveu alegria para ela. E muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas só precisam de uma palavra para que elas possam ter um sorriso no rosto, né? Para que elas possam se sentir amparadas, que é o que está faltando hoje em dia. Hoje em dia eu vejo que está faltando o amparo. As pessoas falam assim, eu vou fazer para mim, para mim, para mim e para mim. Tudo tem que ser em torno de mim. Tem que me agradar, tem que me satisfazer, tem que ser do jeito que eu quero. E cadê o amparo? E cadê a obra de Jesus? Aonde que está a igreja nesse momento, onde muitos estão jogados na sarjeta? As pessoas acham que igreja é dentro de 4 paredes. Mas não é. A igreja somos nós, e nós temos que fazer a obra na onde? Lá fora. Pegar essas pessoas que estão no pior e trazer elas para o melhor. Não é placa de igreja que vai subir para o céu. Somos nós, é a nossa alma. O que nós vamos apresentar para Deus quando chegarmos lá em cima? Deus vai falar assim, você amparou os órfãos e as viúvas? É bíblico. Você amparou os órfãos e a viúva. Você amparou quem precisou no momento de tristeza, no momento de dor? Qual foi o seu papel de igreja lá embaixo? O que você fez enquanto você estava lá embaixo? Enquanto eu te dei o fôlego de vida, o que você fez? Então, eu quero trazer também para a igreja sobre o amparo da igreja. Muitas pessoas esquecem disso. E muitas pessoas, elas se afastam por causa disso. Pessoas vêm na igreja, elas veem o jeito que é, elas saem. Por quê? Porque elas não se sentiu amparadas, não se sentiu acolhida. Esse é o papel da igreja, acolher as pessoas, dar um amparo a quem precisa. Bom, eu não sou melhor que ninguém para estar falando isso, mas foi o que Deus colocou no meu coração. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja fazer a diferença. Para que nós estamos nessa terra se não for para fazer a vontade de Deus? Para que você sai da sua casa numa sexta-feira à noite, vem aqui 1h30? Você vem o que fazer aqui? Você vem aprender da palavra do Senhor. Você vem neste lugar para refletir. E quando você sair daqui, você leva essa reflexão para outras pessoas e você faça com que elas conheçam o amor de Deus. Você mostra para as pessoas a sua fé, o que Deus fez através da sua fé.
Oh, eu era assim, hoje eu estou assim. Eu era uma pessoa desprezada pela sociedade. Hoje eu sou querida pela sociedade. Ah, mas como isso? O Senhor me resgatou. O Senhor me tirou de um lago de lodo. O Senhor me colocou vestes brancas. O Senhor fez de mim uma nova criatura. Como pode? Olha, eu não sei te explicar, mas vem comigo que eu vou te mostrar como foi. A pessoa vem, a pessoa sai daqui transformada, a pessoa sai daqui, nossa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha vida. Quem é o teu Deus? A quem você serve? Qual que é o nome? Não, eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus. Quem mudou a sua vida? Foi Deus. Quem te transformou foi Deus. Eu vou ler aqui também para os irmãos em Marcos 10. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando assim a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá-te, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, aqui nós vimos, e nos outros textos também, que os discípulos de Jesus e uma grande multidão seguiam a ele. Nessa passagem, o que me chamou a atenção? Que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao redor dele mandaram ele se calar, porque achavam que Jesus ele não ia olhar para aquela pessoa, porque ela estava lá naquele caminho, mendigando, era cego. Mas Jesus ouviu ele e falou: chama ele para mim, eu vou ter com ele, eu vou falar com ele, eu vou chegar até ele. E logo, levanta-te, tem de bom ânimo, e vai ter com ele. E o cego Bartimeu foi. E Jesus ainda perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu tenha vista. Muitas das vezes as pessoas falam assim: Deus, ele já me conhece, eu não preciso falar o que eu preciso. Você precisa. Ele te conhece, ele te gerou, ele te formou, desde o ventre da tua mãe ele já te conhece. Mas ele precisa ouvir dos seus lábios o que você precisa, o que você está necessitando naquele momento. E quando você declara com os seus lábios, ele fala: vai-te, a tua fé te salvou. Mais uma vez foi a fé daquele cego que salvou ele. Mais uma vez um grande milagre se fez naquele lugar. A multidão, creio eu, que ficavam maravilhados. Mas aqui eu também quero trazer para os irmãos. Muitas das vezes, pessoas vão estar com você pelo momento que você está vivendo, pelo que você pode trazer para elas, seja no mundo ou seja dentro da igreja. Não é diferente o mundo ou dentro da igreja. As pessoas vão só querer o que você tem no seu momento. Ah, Deus abençoa ele, eu vou junto com ele, porque eu vou ser abençoado também. Eu estou no mundo, hoje eu vou fazer aquela laça. Eu vou junto com você, meu amigo. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Daniela, vamos? Vamos, bora. Então tá bom,
noite era a mesma coisa. Daniela, vamos? Vamos. Quem estava do meu lado de manhã? Ninguém. Eu me sentia desprezada. Eu ficava tão chateada comigo, porque alguns conhecem a minha história, outros não. Quando eu me batizei na quadrangular, foi quando eu me desviei. Eu já era conhecedora da palavra, porque a mãe e o pai levavam a gente na igreja quando era pequena. Quando viemos para Poços, acabou, não fomos mais, né? Acabou de ir para a igreja, cultuar a Deus, engrandecer a Deus, e eu conheci o mundo. Com 14 para 15 anos eu conheci o Wellington. Daniela, vai estudar. Daniela, vai fazer tua vida. Não, mãe, eu quero casar. Eu vou casar. Então tá, fazer o quê? A Daniela toda bonitona pegou, saiu de casa, deixou uma cartinha lá, mãe, tô indo embora, tô grávida. Simplesmente isso. E tô indo embora de casa, mãe. Eu vou morar com ele. Minha vida vai ser um mar de rosas agora. Acabou. Não tinha o que fazer. Vai lá assinar lá. A de menor é casada, vai lá assinar, assinou. Pode ser. Foi um erro casar naquela época? Não foi. Porque eu vejo o que Deus faz hoje. Mas os erros que eu cometi, se eu pudesse voltar atrás, eu pedi misericórdia para Deus todo dia, para não fazer de novo. Casei. Quando a Lavínia nasceu, a mãe cuidou da Lavínia para mim durante 2 anos. Quando o Vitor nasceu, a Débora cuidou para mim o Vitor durante 6 meses. Eu era uma ótima mãe. Nossa, pai. Uma mãe exemplar. Tinha um amor, nossa, pai. Tá, mãe, já vim ver ela, toma, deve ser lá de fora. Eu paguei muito alto. Eu pago até hoje por isso. Mas hoje eu aprendo. Que foi com os meus erros que eu aprendi. Que o Vitor e a Lavínia, eles não têm preço. Que o amor dos meus filhos não tem preço. A minha família não tem preço. Falei pro Hélio, eu vou voltar a estudar. Se alguém na vida, né? Pra quem foi quando minha mãe falava, vou voltar a estudar. Tá bom, vai estudar. Eu olho as crianças, você vai estudar. Trabalho durante o dia, de noite eu olho as crianças, você vai estudar. Aí pensa se eu ia estudar. Não ia. Eu ia pra escola pra ser bagunça, como eu era antigamente. Aí eu já era batizada, porque eu batizei no quadrangular. E eu vendo aquilo, eu falei assim, Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus, onde que eu estaria agora? Eu não sei onde eu estaria agora. Eu sei que casamento eu não teria, se não fosse a misericórdia de Deus. Porque ele passou os perrengues bons na minha mão. Judiei bonito mesmo. Eu não falo isso para me engrandecer. Eu falo isso para mostrar o que Deus fez na minha vida. Porque hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso assim, ó, será que vai agradar? Tem coisas que ele faz que me desagradam, que me deixam triste, lógico. Qualquer uma pessoa. Mas eu falo assim, será que vale a pena eu fazer a mesma coisa? Aí Deus vem e fala, não, filho, vamos fazer diferente? Vamos buscar? Vamos orar? Vamos interceder? E como eu falei, eu peguei firme esses 12 dias de oração. E Deus falou muito no meu coração. Sobre o arrependimento. Sobre perdão. Sobre buscar almas desse mundo para dentro da igreja. Porque nós queremos ver essa igreja crescer. Então, ela só vai crescer se nós dobrarmos os nossos joelhos. Não é nem por força, nem por violência. Mas cada testemunho de vida, de todos, e de alguma forma, vai impactar uma pessoa. O meu testemunho pode impactar a vida de uma outra pessoa que levava a vida igual a minha. O testemunho do pastor Alexandre, da Bruna, da Márcia, do pastor Paulo, da Andressa. Todos os testemunhos, eles são para ganhar essas almas, para gerar frutos. Então eu falo, não é vergonhoso
me transformou. Não é vergonha nenhuma você vir na frente, porque você está engrandecendo o nome do Senhor. Olha, eu era do tráfico, hoje eu não sou mais. Gente, não tem coisa mais bonita que você testificar aquilo que Deus fez na sua vida. Porque é através dos testemunhos que você ganha almas. É através da tua palavra que você ganha uma pessoa do mundo para estar aqui dentro da igreja. É fácil? Não é fácil, porque, como eu disse, o inimigo ele usa de todas as ciladas para a pessoa não voltar para a casa do Senhor. Ele fala que as pessoas não prestam, ele coloca na cabeça que não vai mudar. Então nós temos que mostrar ao mundo a força que tem a fé. Essa palavra ela é pequena, mas ela é de uma imensidão, de um tamanho que nós não sabemos compreender. Então quando nós estivermos fora, quando nós estivermos no trabalho, em qualquer lugar, mostra ao mundo a sua fé. Mostra ao mundo a quem você tem servido. Não é fácil, porque, como eu falei, o inimigo trabalha 24 horas por dia. Não é fácil, mas também não é difícil, porque Deus está conosco. Deus ele está no nosso barco. E quando ele está no barco, o barco não afunda. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, mas o barco não afunda. Então, a tempestade ela pode fazer você mas você não vai afundar. Muitos louvam a Deus, buscam a Deus, mas só com palavras. O coração está longe. Não tem fé para buscar a Deus de todo o coração. Mas vamos fazer diferente. O ano ainda está começando. Está perto ainda do começo. É só dia 3, né? Dia 3 de fevereiro ainda. Pensa quantas coisas dá para você fazer até o final do ano. Pensa quantas almas você pode ganhar para o Senhor Jesus. Pensa como a sua vida pode mudar. Através da sua fé. Através da sua convicção no Senhor Jesus. Através do seu testemunho, quantas pessoas você pode trazer para sentar nesses lugares. Quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso é o amor dele. Vamos falar do amor do Senhor? Um amor incomparável. Hoje, eu sou mãe. Eu não teria coragem de dar o meu filho. E o que Deus fez? Ele entregou Jesus para uma humanidade que ela já estava perdida. Né? Porque a primeira vez foi no dilúvio. Mas ele falou que não ia fazer mais aquilo para Noé. Aí as pessoas deixaram a corrupção entrar no coração de novo. E Deus, ele por amor, ele foi lá e deu o único filho dele para nos salvar. Então, compensa as coisas do mundo? Não. Porque o mundo ele não vai te dar o amor que o Senhor vai te dar. O mundo ele não vai fazer por você o que Deus pode fazer. Quando você está num leito de hospital, muitos vão lá te visitar. Ou muitos te mandam mensagem. Fica bem. Vai dar certo. Mas só Deus ele fala para você assim, ó, eu te amo. Eu estou contigo. Você não vai perecer. Essa batalha não é o fim ainda. Não acabou. Você ainda vai ver a minha mão fazer grandes coisas para você. É o amparo do Senhor naquele momento de angústia. Mais uma vez ele entra e nos ampara, nos fortalece. Ele nos guia, ele nos orienta. Não vamos deixar o amor de Jesus de lado pelas coisas do mundo. Muitos hoje em dia, as pessoas falam assim, desde quando eu me entendo por gente, eles falam assim, Jesus já está voltando, Jesus já está voltando. E hoje eu estou com 30 anos. 30 anos. Só que para muitos o Senhor
as pessoas elas não sabem se é céu ou inferno. Muitos brincam, o inferno é essa terra, é o que você passa aqui. Nossa, se a gente aprofundar no estudo mesmo, a gente vai ver que isso aqui não é nada. Muitos têm brincado com o nome de Jesus. Muitos têm levado de qualquer jeito o evangelho. Porque a fé acabou aquele amor. Por que antigamente as pessoas, só de olhar para Ele, já eram salvas, já eram curadas, vidas eram transformadas só de olhar para Jesus? Gente, não é diferente de antigamente para hoje. Só na época de Jesus, porque Jesus veio à terra. Então as pessoas viram Jesus, contemplaram Jesus, mas o Deus ele é o mesmo. Ele é o mesmo desde Abraão, Noé. Ele é o mesmo. Você não pode ver, mas você pode sentir. Você não pode conversar assim, igual nós conversamos. Mas dobra o teu joelho no chão e Ele te responde. Abre a palavra do Senhor e Ele está ali para te falar o que você precisa fazer. Então, não é diferente. As pessoas falam assim, eu ouvi falar esses dias, um moço na rede social falou que o Velho Testamento, quando Jesus veio, era uma coisa, e depois no Novo Testamento é diferente, que por ele ser homossexual. Então ele falou, uma seguidora falou para ele que ele ia para o inferno. E ele falou para a seguidora que o Velho Testamento é uma coisa, que o Novo Testamento é outra. Mas não existe isso. Se você pegar a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, é a mesma coisa. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Mas se você for estudar, é as mesmas palavras que são usadas. Os mesmos milagres são feitos. E por uma só pessoa, Deus. Não tem essa de eu vou viver hoje em dia o que eu quero viver. Não, é o que Deus quer para você. Se você serve a Deus, você tem que viver do jeito que Deus manda. Se você é servo do Filho de Deus, você tem que viver correspondente ao que a Bíblia te diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não pegar, vamos aqui fazer uma festa de carnaval dentro da igreja, porque vamos arrecadar jovens, e os jovens daqui de dentro vão se alegrar. Não. Jesus não fazia isso para ganhar as pessoas. Ele não misturava com as pessoas para trazer elas. Por que a igreja hoje em dia está misturando as coisas do mundo dentro da igreja? Vamos aqui colocar um pancadão na igreja aqui, ó. Nossa, os irmãos vai só a glória. Por quê? É diferente. Quando Jesus pregava, quando Jesus falava, a verdade dói, mas ele ensina. Por que hoje em dia as pessoas levam a vida do jeito que levam? Porque elas não querem compromisso com o Senhor. Elas não querem negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu não sei o que o Espírito Santo quer falar, mas em cada coração é de um jeito diferente. No meu está sendo desse jeito, porque é o que Ele quer. Não precisamos levar a igreja para o mundo, mas nós precisamos não trazer o mundo para a igreja, mas levar a igreja para o mundo. Essa é a palavra do Senhor. Nós devemos levar a igreja para o mundo e não trazer o mundo lá de fora para dentro da igreja, para ganhar jovens, para ganhar crianças, para ganhar senhoras, para ganhar varões. Não precisamos. A verdade é uma só. O amor de Jesus, o que Ele fez por nós, e a palavra dele é única. Então, se você sair daqui essa noite e fazer alguma coisa que não é correspondente ao que o Espírito Santo tem para a sua vida, Ele vai falar, Ele vai te tocar. Você não tem que se misturar, como diz o Salmos 1. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga. Não.
palavra bíblica. Não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém. Então, nós devemos fazer a diferença. Amparar as pessoas, amar as pessoas e, acima de tudo, ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aqui somos em pequenas quantidades, mas Deus ele pode fazer um trabalho muito grande nesse lugar. Mas depende de mim, depende de você, depende de nós. Nós vivemos o evangelho verdadeiro. Você não pode mais fazer o que a sua carne quer. Diz a palavra do Senhor. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Se você alimentar o seu espírito, ele vai vencer. Se você alimentar a sua carne, ela vai vencer. Nós devemos alimentar o nosso espírito através de palavras, através de jejum, oração, busca incessante do Senhor. Ah, mas eu preciso. Não, você não precisa. Você quer fazer porque a sua carne te pede para fazer. Porque se você conseguir o espírito, você não precisa. Se você for depositar a sua fé em Deus, você vai ver que você não precisa. Ah, mas sabe, é porque é difícil, é complicado hoje em dia. É difícil, é complicado, mas antigamente já era. Antigamente já era difícil, antigamente já era complicado. Mas foi lá, Jesus mandou os discípulos, e os discípulos ganhavam almas também. Discípulos expulsavam demônios, discípulos também faziam os paralíticos andar. Por que é difícil? Porque você não está buscando. Por que você não consegue? Porque você não quer. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Nós só não fazemos porque nós não queremos. Porque nós colocamos a carne em primeiro. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim, não é assim. Porque se você deixar Deus trabalhar, Ele vai mudar. O Espírito Santo, Ele toma de uma forma que Ele transforma. Olha, do jeito que eu vivia antes, do jeito que eu estou vivendo agora, falo muito obrigado, Senhor. Tem muita coisa que precisa melhorar. Precisa melhorar, lógico. Não sou 100%. E nem você, porque se chegar a 100%, tem que ir para o céu. Porque se ficar nesse mundo, o povo quer fazer um altar ali, né? Porque hoje em dia é muitas essas coisas que acontecem. Então, mas todo dia é um negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Hoje o Vitor veio falando para mim, na hora que a gente estava conversando, que a avó dele falou assim que na igreja é tudo errado, né? Porque o pastor não sabe de muita coisa que acontece na vida das pessoas. Claro, o pastor não vai saber de tudo. Mas quem que sabe de todas as coisas? É o Espírito Santo. E nós devemos fazer aqui o quê? Mostrar que está errado. O pensamento dela não está errado. O que eu falei com o Vitor. David, você não tem que debater com ela porque ela é sua avó. Mas mostrar para ela que é Deus que liberta, é Deus que faz o milagre. Se tem errado, Deus vai mostrar. Quando está certo, Deus também mostra. E ela é católica. Ela já veio aqui, ela é católica. E no dia que ela veio falar dos santos, ela não gostou. Mas está errado? Não está. É bíblico. Você tem que mostrar. Lógico que tem todo um jeito, todo um trabalhar. Mas você tem que mostrar. Porque é a sua fé que vai estar ali. É através da sua fé que você vai mostrar a diferença, o trabalhar, o agir. Aí você ampara aquela pessoa, você pega aquela pessoa, você ensina ela, você trabalha com ela. Ó, é assim, Deus quer assim, vamos fazer assim? Esse é um amparo que você está dando para ela. Logo ela fala assim, nossa, essa pessoa tem uma fé, ela está me amparando, ela está cuidando de mim. Olha a fé que essa pessoa está tendo. Aí você ganhou para Cristo. Porque você mostrou para ela a sua fé. Você mostrou que não é nem por força e nem por violência que se faz as coisas.
Tem pessoas, é mais difícil trabalhar. Mas aí é mais jejum e mais oração. É mais jejum, mais oração. É mais convicção no Deus que você serve. Então, que nós possamos fazer a diferença. Trabalhar, orar, buscar a Deus. Essas palavras Deus colocou no meu coração durante toda essa semana. Por tudo que eu estava passando, Deus colocou no meu coração. Tem de bom ânimo. Tenha fé no seu Senhor. Grandes coisas fará